Bom, galera, então aqui na letra C, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 7 e vou dividir por 9, correto? Como eu não consigo realizar isso, eu coloco 0, vírgula e acrescento um 0 ao lado do 7, o que vai dar 70 dividido por 9. Então eu vou ter como resultado 7 e restam 7, porque 7 vezes 9 dá 63. Mais uma vez, coloco um 0 ao lado do 7. E como vocês conseguem observar, o 7 ele vai se repetir. Logo, eu tenho uma dízima periódica. Correto? Agora, na letra D, dividindo 12, que é o numerador, por 8, que é o meu denominador, eu coloco no meu quociente 1. Consequentemente, vai restar 4. Como eu não consigo dividir 4 por 8, eu coloco vírgula ao lado do 1, acrescento um 0 ao lado do 4 e acho 40 dividido por 8, que dá 5. Resto 0. Logo, 12 oitavos é a mesma coisa que eu escrevi em forma decimal, 1,5. Tranquilo? Na letra E, eu vou dividir 5 por 6. Como eu não consigo realizar essa divisão, então eu acrescento 0, e um 0 ao lado do 50. Tranquilo? Então aí, aqui eu vou colocar o número 8. 8 vezes 6, 48. Restam 2. Acrescento um 0. Vai dar quanto? 3. 3 vezes 6, 18. Restam 2. Como vocês conseguem observar, eu tenho mais uma vez uma dízima periódica, onde o 3 está se repetindo. Observem que eu coloquei o traço na horizontal apenas em cima do 3, porque é o único número que está se repetindo. O 8 ele não se repete, então ele não pode receber o traço, correto? Para a última da número 3, 3 dividido por 2. Vai dar 1, resta 1. Não consigo dividir 1 por 2, coloco vírgula, acrescento um 0. 10 dividido por 2, 5 e resta 0. Logo, 3 meios é a mesma coisa que eu escrevi em forma decimal, 1,5. Observem que 3 meios e 12 oitavos têm a mesma forma decimal. Certo? Isso quer dizer o quê? Que essas duas frações elas são semelhantes. Bom, vamos lá, galera, para a questão número 4 agora. O que ele me pede é justamente o contrário. Transforme os números decimais em fração. Na 3 eu estava transformando as frações em números decimais e agora eu vou fazer o inverso. O inverso é mais tranquilo ainda, porque eu não preciso efetuar a divisão. A única coisa que eu não posso me esquecer é de contar corretamente a quantidade de casas decimais. Lembrando que casas decimais são apenas casas após a vírgula, ok? Então aqui, ó, 1,5. O que eu vou fazer? Eu vou escrever o número simplesmente sem a vírgula. Então, 15. Sobre, embaixo eu vou colocar o 1, e a quantidade de zeros vai ser correspondente ao número de casas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Se vocês observarem, somente uma, somente o 5. Então, eu vou colocar sobre 10. Ok? Na letra B, ó, vou escrever o número 100,748 sobre. Quantas casas decimais eu tenho? Se vocês observarem, uma, duas casas decimais. Logo, eu coloco 1 e 2 zeros, o que dá 748 sobre 100. Aqui na letra C é um pouquinho diferente, porque agora eu tenho uma dízima periódica, certo? Então, como é que a gente vai proceder nesse caso? Eu vou escrever o número sem a vírgula, 23, correto? Só que nesse caso, eu tenho que me lembrar de retirar o número que está antes da vírgula, ou seja, o 2. Então vai ficar menos 2 sobre... Agora também tem uma diferença. Ao invés de eu colocar uma potência de 10 no denominador,
O que eu vou colocar é a quantidade de 9 correspondentes aos números que se repetem. Então, nesse caso, observe que só quem se repete é o 3, ou seja, um único número se repete. Então, quantos 9 eu vou colocar? Apenas um. Tá ok? Desenvolvendo essa continha, 23 menos 2, 21 sobre 9. Dá para eu simplificar por 3. Então, vai ficar 7 terços. Tá ok? Um detalhe muito importante é essa parte de simplificação. Observem que na letra A e na letra B também dá para a gente fazer. Então vamos simplificar aqui na letra A por quanto que eu consigo simplificar? Por 5, né? Então vai ficar 3 meios. E aqui, vamos começar simplificando por 2. Então vai ficar quanto? Dá novamente para simplificar por 2, né? Certo? Agora, por 2 não dá mais para eu simplificar. Vamos ver se dá para eu simplificar por 3? Não, né? Por que que não dá? Porque o 25 ele não é um número divisível por 3. Por 5 também não dá, porque o 187 não é divisível por 3. Galera, lembrem-se sempre que eu só posso simplificar uma fração quando o numerador e o denominador forem divisíveis pelo mesmo número, tá ok? Então, passando agora para a letra D. Ó, tem uma dízima periódica onde o 25 se repete. Vou escrever o número sem a vírgula. Observem que eu não coloquei o 0 aqui na frente, por quê? Porque é simplesmente 0 à esquerda, ou seja, ele não tem funcionalidade nenhuma para nós. Sobre quantos números se repetem? 1, 2. Então eu vou colocar 9 e 9. Tranquilo? Observem que eu não subtraí o número antes da vírgula. Por quê? Porque esse valor é zero. Se eu fizer 25 menos 0, vai dar quanto? Vai continuar dando 25. Tranquilo? Então, esse daqui é o meu resultado final da letra D. Mais uma vez, observem que ele não consegue ser simplificado. Tranquilo?